Bom dia, Brasil. Bom dia, Cornélio. No vídeo anterior, a gente viu sobre a definição de alguns sinais, né? O degrau unitário, pulso unitário, gate unitário, que a gente chamou de sinais típicos. E aqui eu vou falar aqui um pouquinho sobre como que a gente faz operações com esses sinais, né? Com degrau e com impulso, né? E como que eles são bastante utilizados aqui nessa disciplina, né? Como eu falei, eles emulam alguns efeitos práticos, né? Como o degrau, o ligar ou desligar de interruptor, o impulso é eu pegar só um ponto de uma função inteira, né? E o que acontece quando a gente faz algumas operações com esses sinais, né? Vamos pegar, por exemplo, o que acontece, vamos supor que eu pego um exponencial de menos t, não, uma função qualquer, e eu multiplico esse sinal por um degrau unitário. O que vai acontecer? Como que fica essa função? Vou esboçar esse produto. Tá? Esse produto ele fica da seguinte forma. Eu tenho aqui a função exponencial de menos t, então eu vou colocar aqui em azul a função exponencial de menos t, que ele tem essa cara aqui, ele decresce exponencialmente, aqui ele passa no 1, né? Tudo bem? Eu estou multiplicando essa função pelo sinal U de t. Então vamos esboçar aqui o que é o U de t. Né? Como a gente definiu no vídeo anterior, o degrau unitário ele é esse sinal aqui é zero. Estou fazendo ligeiramente acima do zero só para vocês enxergarem, mas ele está aqui. Quando o argumento é zero, ele vai só para 1, tem essa descontinuidade para 1, e show de bola. O que acontece quando eu faço produto de um com o outro? O produto entre funções, gente, ele é simplesmente o produto dos valores da função elemento a elemento. Né? Aqui está no tempo, né? Então eu vou fazer elemento a elemento. Por exemplo, aqui eu estou multiplicando esse ponto em zero, esse ponto por zero. Aqui eu estou multiplicando esse ponto por zero, aqui eu estou multiplicando esse ponto por zero. Então, até o t igual a zero, eu estou simplesmente multiplicando alguma coisa por zero. Né? Independente da função que vai aqui, quando eu multiplico por degrau, ele vai cortar tudo que vem para trás do ponto em que o argumento é zero. No caso aqui, para trás do t igual a zero. Então ele corta tudo daqui para cá. Então aqui, o resultado fica simplesmente todo mundo zero para cá. Tá? O resultado dessa função aqui. Daqui para frente, do ponto t igual a zero para frente, eu estou multiplicando qualquer coisa por 1. Então qualquer coisa vezes 1 dá qualquer coisa. Então o que eu estou fazendo aqui? Vai simplesmente passar. Eu vou fazer de uma outra cor, vou fazer aqui de verdinho, né, para ficar mais claro. Então esse aqui é o resultado do produto. Então até aqui está zero. Quando chega aqui ele tem uma descontinuidade, porque daí ele começa a seguir a função exponencial. Então daqui para trás ele multiplicou qualquer coisa por zero. Daqui para frente ele multiplica qualquer coisa por 1, que daí dá qualquer coisa. Tá? No caso aqui a função exponencial. Então essa aqui é a função do degrau unitário, matematicamente. Ele tem a função de cortar uma parte da função e deixar a outra parte ilesa. Né? Então ele corta quando o degrau é zero e ele deixa passar quando o degrau é igual a 1. Tá? Um outro exemplo aqui seria se eu multiplicar, vamos pegar a mesma função exponencial de menos t e multiplicar por u de t mais 2. Né? O que é u de t mais 2? O u de t mais 2, então eu vou fazer aqui de novo, né? Passo a passo. E como é que fica o resultado? Isso aqui vezes esse, como que fica o meu resultado? Aqui, tá? Então, em azul é o exponencial de menos t, mesma coisa, né? Idêntico ali, né? Nossa, gente, foi mal. O de t mais 2, o que é o de t mais 2? A gente viu também as operações com sinal. Então, quando eu pegar o vermelho aqui, gente, problema de cores que eu tenho. Né? Quando eu faço soma argumento por 2, eu estou deslocando o sinal para a esquerda de 2. Então, aqui no menos 2, que ele vai ter descontinuidade e vai para frente. Finge que é 1 ali, tá? Isso aqui tudo é constante, 1 claramente. Né? E, quando eu faço o produto, o resultado disso aqui vai ser a função exponencial de menos t, só que só do menos 2 para frente. Aqui, nossa senhora. Deixa eu tentar fazer um pouquinho melhor. Isso, é a função exponencial de menos t. Era para ser a função exponencial de menos t. Agora foi. De 2 para frente. Então, ele pega daqui para frente, né? Daqui para cá ele corta, daqui para frente ele mantém. Ok? Então, esse é efeito do degrau unitário. Ele simplesmente mantém a função no intervalo em que o degrau é igual a 1. Tá?
E acaba sendo muito parecido, né? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho agora uma função cosseno de t. Eu vou multiplicar por 2 degraus, o de t menos o de t menos 2, por exemplo. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Tudo bem. Então, aqui eu tenho minha função cosseno de t em azul, que tem essa cara aqui. Super maravilhoso. Aqui está no π, e assim por diante. 2 deve ser mais ou menos aqui. Vou chutar que 2 é mais ou menos aqui, né? Enfim. E quando eu multiplico por u de t menos u de t menos 2, o que é essa função u de t menos u de t menos 2? Essa função aqui. Como a gente viu no vídeo anterior, eu vou pegar, ele está 0 até chegar no t igual a 0, que é onde ocorre esse primeiro degrau. Então daqui ele soma 1, então ele vem para cá. Vem para cá. E quando chega no 2, né, que é quando o argumento aqui é 0, ele vai subtrair 1. Então, quando ele chegar aqui no 2, ele vai cair 1. Né? Se você fizer essa função menos essa, como a gente fez na aula anterior, fica mais claro, né, por que ocorre dessa forma aqui. Tá? Então, eu já faço um pouquinho mais direto assim. Isso aqui nada mais é, gente, como a gente definiu na aula anterior, um gate, né, porque isso aqui é um gate, só que ele tem largura 2 e ele está centrado em 1. Né? Então, isso aqui é como se fosse eu multiplicar por um gate 2 de t menos 1. Então, gate deslocado de 0 a 2. E o efeito disso é simplesmente deixar passar a minha função cosseno, vamos supor 2 está aqui, a minha função cosseno nesse intervalinho aqui. Né? E de lá, em todo o restante do intervalo, ele vai para 0. Então, o gate, o degrau, ele serve para isso, para deixar só passar uma coisinha ou outra, tá? Muito bem. Se eu multiplicasse por um outro sinal, por exemplo, um cosseno, vamos pegar aqui, por exemplo, u de t mais 3, menos 3, u de t, mais u de t menos 4, né? Só para a gente voltar nessa questão aqui do sinal, como é que eu monto esse sinal aqui? Lá no menos 3 eu subo 1, então aqui no menos 3 eu subo 1. Né? Quando chega aqui no t igual a 0, eu vou subtrair 3, então ele vai lá para o menos 2. E quando chega no 4, eu vou somar 1 e ele vai ficar dessa forma aqui. Tá? Então, só para vocês enxergarem como que essa soma de degraus, né, como é que ele faz. Ele vai ficar um sinal constante por partes. Tá? Essa soma de degraus aqui vai ficar um sinal constante por partes. Aqui está no menos 1, né, porque ele só somou 1 aqui no final. E ele fica constante no menos 1 para todo o resto também. Beleza? Se eu multiplicasse esse cara aqui, então nesse intervalo de menos 3 até 0, ia manter o sinal que está multiplicado. Vamos supor que eu multiplicasse isso aqui por um f de t qualquer. Né? Então, nesse intervalo de menos 3 a 0, ele passaria a parte aqui do f de t. Do menos 3 para trás, ele cortaria. Do 0 até o 4, ele seria o f de t multiplicado por menos 2. Então, ele seria um sinal que todos os valores multiplicam por menos 2. E aqui, a partir do 4, ele vai multiplicar por menos 1. Né? Vamos dar um exemplo aqui usando um f de t qualquer. Vamos supor que f de t, então... Nossa, eu acho que vou me arrepender tanto disso aqui. Vamos supor que f de t é igual a t. É a função t. Tá? Então, que é a função simplesmente t. Ele vai ser a reta de inclinação 1. Quando eu faço esse produto entre esses dois sinais, o resultado ele fica assim. Isso aqui já estou fazendo um improviso aqui, porque surgiu agora na minha cabeça de fazer isso. Como é que vai ficar isso aqui? Então, meus intervalos de interesse são menos 3... E lá depois o 4. Né? Então, vamos lá. Até o menos 3 ele vai ficar para 0. Então, eu vou fazer o produto desse sinal vezes esse aqui. Tá? Então, ele ficaria aqui no 0. Do menos 3 até 1, ele simplesmente passa o sinal ileso, porque ele está multiplicando por 1 aqui. Então, aqui é menos 3, né? Porque é reta t. Então, ele passa o sinal ileso. Aqui. Né? Do 0 até o 4, ele vai multiplicar por menos 2, ou seja, em vez de ser a reta t, vai ser a reta menos 2t.
Então, uma reta menos 2t, essa reta aqui está vindo para cá, uma coisa assim, que aqui é menos 8. Poderia, não, enfim. Então, está multiplicando aqui por menos 2, então ele está sendo a reta. Você pode fazer ponto a ponto, aqui é 1, vai multiplicar por menos 2, então vai lá por menos 2. Aqui no ponto 2, está multiplicando por menos 2, vai parar no menos 4. E quando chega aqui no 4, né, a reta t vale 4, então lá no ponto 4 ele vale menos 8. Tá? E daqui para frente, do 4 em diante, ele vai multiplicar a reta t por menos 1. Então, esse ponto aqui, ele vai, na verdade, lá no menos 4. E daqui para frente vai continuar descendo com inclinação 1. Então, uma inclinação mais leve do que a inclinação que estava aqui, porque ele está multiplicando por menos 1. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e assim por diante. Tá, então, é isso que acontece quando eu multiplico a reta t por esse sinal. Né? No intervalo passa a reta t, no outro vai multiplicar por menos 2, no outro intervalo vai multiplicar por menos 1. Tá? Então, vai se fazendo produto intervalo a intervalo. Beleza? Shows. Quando eu faço a integral dos sinais, quando esse degrau aparece dentro de uma integral, ele tem um efeito interessante. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer a integral de menos infinito até infinito, do exponencial de menos tal, ou de tal, de tal. Né? O que o degrau faz? O degrau unitário, ele vai deixar passar tudo que tem do sinal do zero para frente, vai cortar tudo que tinha do sinal do zero para trás. Né? Então, quando ele aparece dentro de uma integral, o que o degrau faz é manipular os limites de integração. Né? Porque que acontece? Esse sinal aqui, do menos infinito até o zero, ele é igual a zero. Então, esse cara aqui, ele é zero para tal negativo. Então, ele vai simplesmente cortar tudo que está aqui dentro da integral do tal para trás, do zero para trás. Okay? Então, não vale a pena eu considerar esse intervalo de integração para mim. Então, o que eu faço? Eu mudo do zero até o infinito, exponencial de menos tal de tal. Porque para tal positivo, ou seja, para tal de zero até infinito, todos os valores positivos aqui, esse cara vale 1. Então, eu substituo ele por 1 e ele até sobe da minha integral. Então, o efeito do degrau dentro da integral é mudar os intervalos de integração, né? No intervalo que o degrau ocorre. Se fosse, por exemplo, integral de 0 até de menos infinito a mais infinito, do exponencial de menos tal, aí aqui eu coloco o de tal menos o de tal menos 2, que esse aqui é aquele sinal que ele só vale de 0 a 2. Esse aqui é aquele sinal que vale 1 só de 0 a 2. Né? Então, esse aqui fica igual a integral de 0 até 2 do exponencial de menos tal de tal. Tá? Ou você pode também quebrar, né? Se você tiver dificuldade de enxergar isso aqui, como exponencial de menos tal ou de tal, fazer distributiva ali dentro. Menos a integral de menos infinito a mais infinito, de exponencial de menos tal ou de tal menos 2. Você pode fazer essa distributiva. Porque daí isso aqui fica igual, né? Você pode resolver dessa forma ou dessa forma aqui. Tá? Essa integral vai de 0 até infinito, exponencial de menos tal, menos, e essa integral aqui vai de 2 até infinito. 2 até infinito. Exponencial de menos tal de tal. Beleza? Que, no final das contas, lá pelos teoremas fundamentais do cálculo, é igual a isso aqui. Mas está resolvido. Beleza? Então, degrau dentro de integral vai só mudar os limitantes de integração. Então, é mais fácil, na verdade, lidar isso daí. Então, a gente usa muito esses sistemas do degrau para delimitar o intervalo que o sinal está valendo. Por exemplo, quando a gente faz uma análise de sinal, sistema, é muito comum a gente considerar o zero como o instante de tempo em que eu comecei a análise. Eu tenho, um motor, eu vou ligar ele, e a partir do momento que eu liguei que eu vou começar a análise. Então, a gente institui que o t igual a zero é o momento inicial de análise. Então, para mim, não importa o que vinha antes do zero. Né? Eu vou começar a analisar tudo depois do zero, eu nem sei o que estava acontecendo antes, e para mim não importa. Então, é muito comum a gente usar o degrau para isso, para excluir tudo que tinha do sinal antes do meu instante inicial de observação. Tá? Muito bem. Agora, né, vamos ver o que acontece quando a gente faz umas operações de sinais com um impulso unitário. Né? Um impulso unitário é aquele sinal delta de t
que ele é um sinal de altura infinita, tem área unitária e ele tem essa largura infinitesimal no t igual a zero. Então ele não é definido em t igual a zero, mas como a área dele é unitária, a gente sabe que a sua integral, delta de tal, é igual a 1, de menos infinito a mais infinito. Beleza? O que acontece quando eu faço um produto de sinal vezes o impulso? O que acontece se eu pegar, por exemplo, o cosseno de t e multiplicar por delta de t? Então, vamos fazer aqui. Então, o cosseno de t, que é o sinal cosseno aqui bonitinho, o impulso de t, aqui, né? O impulso delta de t, que é simplesmente o cara aqui, né, de área unitária. Eu coloco a altura para indicar a área do impulso, né, não é a altura dele, pelo amor de Deus. Quando eu multiplico esse sinal vezes o impulso, o que acontece? Em praticamente todo intervalo de tempo, eu estou multiplicando alguma coisa por zero. Porque o impulso, fora do intervalo ali, vale zero. Aqui no 1 ele tem alguma coisa e fora aqui vale zero. Então, o resultado vai ser praticamente tudo zero. O resultado aqui vai ser praticamente tudo zero. Exceto, finge que é zero, exceto no ponto onde o impulso está ocorrendo. Então, o impulso ocorre no t igual a zero, e nesse ponto t igual a zero, eu tenho o valor aqui da função em 1. Então, ele dá um impulso unitário, resultado do impulso unitário, tá? Com área igual ao valor da função onde o impulso está ocorrendo. Então, ele literalmente pegou esse ponto aqui e transladou para cá. Tá? Se eu fizer um outro exemplo, vamos supor que eu pegue agora um outro sinal. Vamos supor que eu pegue a reta t e eu multiplique por delta de t menos 2. Tá? Então, a reta t, vamos colocar aqui os eixos. Então, a reta t é a reta t, finge que é uma reta. Quando eu considero o impulso t menos 2, é um impulso que ocorre quando o argumento é igual a zero, ou seja, quando t é igual a 2. Então, ele está aqui, o impulso de área unitária. Né? E quando eu faço esse produto, vai sobrar praticamente só esse impulso do ponto que está ocorrendo. Né? E a área do impulso, eu pego esse ponto aqui, esse ponto é qual? Essa função aqui em 2, ela vale 2, certo? Então, vai ser o impulso, vai ter tamanho 2, finge que ele aumentou, tá? Em relação aqui, ele vai ter agora área 2, tá? Então, ele vai ser praticamente, eu descrevo t delta de t menos 2, ele vai ser o valor da função onde o impulso está ocorrendo, vezes o próprio impulso. Vai ser um impulso unitário com área igual ao valor da função onde o impulso está ocorrendo, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso falar que essa função é igual a cosseno de 0 vezes delta de t. Porque é um impulso, delta de t, e a área dele é o valor da função onde o impulso está ocorrendo. Aqui é a mesma coisa. É o delta de t menos 2. E o valor da função onde o impulso está ocorrendo é 2. Né? Porque eu troco aqui t igual a 2, faço t igual a 2 aqui. Tá? Se fosse, tudo bem? Se fosse um outro exemplo, né, sei lá, um exponencial de menos t vezes cosseno de 2t vezes delta de t menos 10, isso aqui vai ser igual, o impulso está ocorrendo onde? No t igual a 10. Então, eu posso trocar todos os t's por 10. Exponencial de menos 10, cosseno de 2 vezes 10, 20, vezes o próprio impulso. Ele vai ser o impulso que está ocorrendo em 10 com esse tamanho aqui. Então, simplesmente troco o t pelo valor onde o impulso está ocorrendo. Então, o impulso ele tem a função de amostrar a função. Então, vai sobrar só a função onde o impulso está ocorrendo. O impulso ocorre quando o argumento aqui é igual a zero. Ok? O argumento aqui é igual a zero quando t é igual a 10. Ok? De maneira genérica, se eu tenho um f de t que multiplica um delta de t menos a, isso aqui é igual ao f de a vezes delta de t menos a. Então, o impulso ocorre no ponto t igual a, eu posso trocar o t por a em todo mundo que acompanha a minha função. Muito bem. Então, multiplicar por um impulso é simples assim. Se estiver multiplicando dois impulsos, por exemplo, delta de t menos delta de t menos 5, isso aqui vai ser igual, você pode fazer distributivo, menos t delta de t menos 5,
que isso aqui vai ser igual a zero, delta de t, que daí eu posso dizer que é zero, tá? Menos 5 delta de t menos 5. Tá? Porque aqui vai ser o impulso de área zero, e aqui vai ser o impulso de área menos 5. Ele vai estar apontando para baixo. Vai ser simplesmente um, aqui no 5, menos 5 aqui. Ok? Quando eu multiplico o t por 1, um impulso aqui em 0, menos o impulso ali em 5. Tá? Então, esse que seria esse sinal aqui. Show? Muito bem. Então, multiplicar por degrau vai limitar o intervalo inteiro vai cortar o intervalo Desculpa. Multiplicar por um degrau vai limitar, cortar todo o intervalo do meu sinal. E multiplicar por impulso vai pegar alguns pontos específicos daquela minha função, onde o impulso está ocorrendo. Tá? E é interessante a gente ver o que acontece quando a gente faz integral aqui. Tá? E aqui vai ter uma pegadinha. O que acontece quando eu integro de menos infinito até mais infinito? Por exemplo, a função cosseno de tal, delta de t mais tal, de tal. Desculpa, delta de tal mais π, né? Foi mal? Vezes de tal. Essa função está ocorrendo onde? Essa função ocorre quando tal igual a menos π. Então, eu vou multiplicar todo o tal que está acompanhando esse impulso por menos π. Então, eu vou ficar em integral de menos infinito a mais infinito. Cosseno de menos π, porque eu troco tal por menos π. Delta de t mais π. De tal. Beleza? O que eu fechei aqui? De tal. Bom, agora desse cara aqui, ele não depende do tal. Eu posso jogar para fora da integral. Isso aqui fica igual ao cosseno de menos π, vezes a integral de menos infinito a mais infinito, do delta de tal mais π de tal. E quanto que vale essa integral? Né? É a área do impulso. A área do impulso é igual a 1. Então, isso aqui, tudo, é igual a 1. Portanto, isso aqui é igual a cosseno de menos π, que é igual a menos 1. Então, está feito lá. Shows? Então, quando eu coloco o impulso dentro da minha integral, ele vai dar, literalmente, eu já poderia fazer direto. Tá? Esse impulso está ocorrendo em menos π, né? Então, vai ser simplesmente cosseno de menos π, né? Porque o impulso acaba saindo, ele acaba sendo uma área unitária. Então, show de bola, ele acaba pegando só o valor da função naquele ponto. Beleza? E isso pode ser válido para qualquer função. Show? Se eu pegar a integral de menos infinito até infinito, de cosseno de tal, delta de tal, de tal. Isso aqui é impulso ocorre quando tal é igual a zero, então isso aqui vai ser simplesmente igual a cosseno de zero. Show? Muito bem, que é igual a 1. Então, está feito ali, se você fizer todos os passos que a gente fez aqui. Tá? Agora a gente tem que prestar atenção numa coisa. Tá? O que acontece, então guarda isso aqui, guardar aqui. O que acontece quando eu faço a integral? Isso acontece bastante, de menos infinito até t, de cosseno de tal, delta de tal, de tal. Beleza? Bom, agora o meu limitante superior, ele está dependendo do tempo, ele não está mais constante, definido, igual a gente estava considerando até então. Ok? Isso aqui vai dar uma alteração sensível. O que acontece aqui é o seguinte, esse cara aqui, eu posso trocar o tal por zero, mesma coisa, posso jogar o cosseno de zero para fora. Eu vou manter cosseno de zero só para didáticos aqui, você poderia colocar 1, se você quisesse. Delta de tal, de tal. Tá? Agora, o que acontece? Quanto que vale a integral de menos infinito até t de delta de tal, de tal? Bem diferente de delta de integral de menos infinito a mais infinito, tá? Presta atenção aqui nessa diferença aqui, tá? Tá totalmente diferente. O que isso vai mudar? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, vou fazer a integral aqui, eu vou tal, esse aqui é o delta de tal, e o impulso está ocorrendo aqui, no tal igual a zero. Muito bem. Vamos considerar dois casos. Né? Vamos considerar o caso em que o t ele é menor do que zero e o caso em que t é maior do que zero. Tá? Quando t é menor do que zero, qual que é a integral, por exemplo, por t igual a menos 2? Qual que é a integral de menos infinito até menos 2? Qual que é a integral disso aqui tudo? Vai dar zero. Né? Para qualquer t negativo, minha integral, meu limitante superior, não vai ter chegado no impulso. Não, meu limitante superior ele vai ter ficado antes do impulso. Tá? Então, neste caso do t menor do que zero,
minha integral vai valer zero. Ok? Simplesmente. Porém, quando eu chego no t maior do que zero, quando eu passo por esse impulso, vamos supor, por exemplo, que t é igual a 5. Né? Qual que é a integral de menos infinito até 5? De menos infinito até o 5. Vai ser 0, 0, 0, 0, mais 1, porque a integral do impulso é 1, mais 0, 0, 0, 0, ou seja, vai ser igual a 1. Vai ser a integral de tudo isso aqui, somo 1, que é a integral do impulso, mais um monte de zeros, vai dar igual a 1. Tá? Então, isso que vai ser o que eu estou fazendo só a integral, tá? Então, essa integral vai ter esse valor aqui. Então, esse sinal aqui vai ser cosseno de zero, vezes um cara que, para t negativo, ele vale zero, para t positivo, ele vale 1, que nada mais é do que o degrau unitário. Tá? Então, vai ficar o de t aqui. Ele vai cortar quando o t for negativo e vai manter quando o t for positivo. Tá? Então, aqui já fica essa propriedade. A integral de menos infinito até mais infinito do impulso é igual a 1. E a integral de menos infinito até t, de delta de tal de tal, é o degrau unitário. Tá? Então, a integral do impulso é igual ao degrau. Okay? Então, quando eu integro o impulso, ele vai dar o degrau unitário. Tá? Então, tem que prestar atenção nesses intervalos de integração aqui. Tá? Multiplicou por degrau, mudou os intervalos de integração. Multiplicou por impulso, você faz a troca lá, tipo, faz a função valer onde o impulso está ocorrendo, e aí depois você presta atenção no intervalo de integração para ver o que vai acontecer no restante. Se for de menos infinito a mais infinito, vale 1. Se for menos infinito a t, vale o degrau. Se for outra coisa, você faz análise do que for ali. Tá? Por fim, né, uma propriedade que isso aqui inspira é o seguinte: se a integral do impulso é igual a degrau, então quer dizer que a derivada do degrau unitário é o impulso unitário. Quando eu derivo o degrau unitário, aqui é zero, a derivada dá zero, aqui é constante, a derivada dá zero, e exatamente aqui nessa descontinuidade, a derivada disso aqui, quando eu derivo isso aqui, dá um impulso com área igual ao tamanho da descontinuidade. Tá? Então, essa é uma outra operação que a gente tem, derivada sobre sinais com descontinuidades. Tá? Se, por exemplo, eu quiser derivar essa função aqui, vamos supor, nossa, tá maravilhoso, né? 1, vamos supor que aqui é 1, que aqui é 2, que aqui é menos 1. Né? Então, vamos supor que eu tenho essa função que eu vou chamar de f de t. Como que eu posso escrever essa função? É uma descontinuidade que ocorre aqui no menos 1, então u de t mais 1. Depois, quando chega no 1, ele cai 2, então menos 2 u de t menos 1. E quando chega no menos 1, ele sobe 2. Ele sobe 1, desculpa, mais u de t menos 2. Quando chega no 2, ele sobe 1. Então, mais u de t menos 2. Beleza? Quando eu derivo essa função, então, graficamente, eu tenho que isso aqui, eu tenho uma descontinuidade de tamanho 1, então ele vai me gerar um impulso de área unitária. Quando eu chego aqui no 1, eu tenho uma descontinuidade que cai 2, então ele vai ser um impulso de menos 2. E quando eu chego aqui no 2, ele tem uma subida de 1. E quando eu chego aqui no 2, então ele tem um impulso de tamanho 1, de altura 1 também. Beleza? Então, muito bem. E quando eu integrar essa função de volta... bom, a gente pode fazer até essa derivada, né? Numericamente, aqui o derivada do impulso vai dar o degrau, do degrau vai dar o impulso, derivada do degrau vai dar o impulso, derivada do degrau vai dar o impulso, que é exatamente essa função que está aqui. Tá? E quando eu integro, integral do impulso dá o degrau, né? Quando eu faço a integral de menos infinito a t, ok? Tipo, quando eu faço uma integral que o limitante superior está variando no tempo, é a mesma coisa. Até chegar no menos 1 não tinha chegado em nada, quando passou do 1, contribuiu para 1. Quando chegou aqui nesse impulso, ele contribuiu de menos 2. E quando chegou nesse outro impulso, ele contribuiu de 1 para cima. Tá? Então aqui a gente tem essas operações de degrau e impulso. Ok? Então,
Então, né, por enquanto é isso. Valeu, gente. Até mais.